E boa noite para você que acompanha o Mecânico ao Vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Edson Ragazzo, editor da revista Mecânico. E aproveitar, já que este é o nosso primeiro encontro de 2017, a primeira vez que a gente se fala ao vivo por aqui, desejar a você um excelente ano de 2017, que ele seja realmente repleto de muitas coisas boas, muitos negócios aí para sua oficina e continue contando com a revista Mecânico, o portal omecânico.com.br, a nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube, que sempre tem muitas informações para você, para ajudar no seu dia a dia de trabalho. E o Mecânico ao Vivo de hoje, o tema é rolamentos. E nós temos aqui, então, participando junto com a gente, o Cristiano Ferreira e também o Samir Fernandes, ambos da SKF. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Ragazzi. Tudo bem com vocês aí, reparadores, lojistas? Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia de rolamentos, junto com o Samir aqui. Boa noite, pessoal, a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para tirar as dúvidas e comentar a respeito da palestra que será ministrada pelo Cristiano. E nós vamos dividir isso da seguinte maneira. O Cristiano vai fazer a apresentação técnica, mostrar todos os detalhes aí de rolamentos, você vai acompanhando e, ao final, nós vamos abrir para que você faça as suas perguntas pelo nosso chat. Importante, eu vou pedir para você, quando fizer a pergunta, coloque também de que localidade do Brasil ou do mundo você está falando com a gente, que assim nós vamos ter aí uma noção de onde está chegando a nossa mensagem, ok? Então, Cristiano, vamos lá. Vamos lá, então. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês aí pela presença de todos. A gente sabe que é um horário esticado, tem muita gente que ainda está na oficina aí assistindo esse treinamento. E eu creio que vocês vão aprender bastante dicas hoje. Isso será muito bom para você e principalmente para o seu cliente. E você não vai ter o estresse de ter um retorno aí do veículo do cliente na sua oficina. Então, a gente vai falar um pouquinho da SKF. A SKF ela foi fundada em 1907. Ela é uma fábrica sueca de rolamentos que conta aí com 115 unidades de manufatura, que são fábricas ao redor do mundo. Então, tem muita fábrica aí em vários países, vocês que montam o produto SKF já devem saber. A gente tem aí colaboradores, funcionários, em torno de 47 mil no dia de hoje, aproximadamente. Presença SKF é aproximadamente em 130 países, conta com escritórios e unidades de manufatura. E distribuidores, a gente tem mais de 17 mil locais aí, para você poder adquirir a sua peça SKF. Tem algumas certificações globais que a SKF tem, né, para poder fornecer o rolamento para a montadora, e esses daqui são alguns deles aí que vocês podem ver, que é o ISO 14001, o ISO TS, OSAS e ISO 9001. Esses são algumas certificações aí que faz com que a gente tenha o padrão de qualidade garantido pela SKF, que nos garante a boa performance do produto. Esse aqui é o próximo slide. Falar um pouquinho da SKF Racing, que é uma unidade que tem lá fora, né? A gente patrocina todos esse pessoal aí. A Ducati, com rolamentos e retentores. A Fórmula 1 com a Ferrari. Nossa, a gente conta aí com mais de 150 rolamentos na Ferrari. Então, todos os rolamentos da Ferrari são SKF. Tá? Então, tem uma performance muito boa aí nas pistas, garantido. Na NASCAR, que é muito prestigiada lá fora, né? Todo mundo nos Estados Unidos e tal gosta muito da NASCAR. Nossos rolamentos e retentores também são SKF na NASCAR. E tem alguns outros, no Superbike também, com a Ducati, assim por diante. Vamos falar um pouquinho sobre lubrificantes. Lubrificante nada mais é que para prevenir o contato metálico entre as partes. Então, vai o lubrificante separando as partes metálicas. O lubrificante falhando, haverá o atrito, e com isso a peça vai travar aí, ou vai provocar um ruído antes da hora, né? Então, a gente trabalha com a nossa graxa também, que a gente vende aí no mercado, que é nessa nova embalagem que vocês estão vendo aí, é a VKG 2K.
A gente tem bisnaguinha, potes de 500 gramas, 1 quilo e um baldão aí para o pessoal que linha pesada principalmente usa, né? Bastante graxa, para engraxar cruzetas e tal. O nosso óleo, ele é o tipo de base mineral. Então, o nosso sabão é de lítio. Então, se você tiver uma graxa na sua oficina e for de sabão de lítio, elas são compatíveis. Então, você pode misturar. Não é legal misturar graxa, porque quando você vai misturar graxa, normalmente é uma graxa já velha e usada, né? Então, o certo não é misturar, mas se for de sabão de lítio, você pode misturar sim. O ponto de gota da nossa graxa é 200 graus Celsius. A nossa graxa conta com desempenho EP, que é um aditivo que vai aí, que garante esse atrito, mesmo passando a viscosidade da graxa, ainda tem esse aditivo, essa película, que suporta 200 kg força, ainda, para tolerar essa fundição, né? A faixa de temperatura dessa graxa é de menos 10 a 110 graus Celsius. Consistência é grau GL de número 2, a maioria das graxas automotivas são de grau 2. A separação do óleo é a 40 graus. E a coloração nossa é âmbar claro. Então, a coloração não interfere em nada, tá? É só simplesmente cada fabricante tem a sua pigmentação, a sua cor, que ele coloca lá, até às vezes como um marketing, para gravar a sua graxa, mas a coloração não influi em nada. E a nossa graxa é aquela amarelinha clarinha. E essa textura manteigosa. Então aqui vocês podem ver aqui no slide ao lado, essa mãozinha com a esponja. A graxa ela funciona basicamente assim. Ela fica ali no sabão, então quando a esfera, o rolete ou qualquer coisa que espreme a graxa, ela libera o lubrificante para lubrificar essa peça metálica. E aí, havendo essa não força mais, ela vai novamente puxar esse óleo para dentro do sabão e ela continua lá. Aqui a gente usa esse demonstrativo para mostrar para vocês, no caso da graxa de bisulfeto de molibdênio, que é a graxa usada na homocinética. Então, muita gente, por a graxa ser muito boa, da homocinética, quer usar no rolamento. A gente não indica por quê. O que é bom para a homocinética, ela não é boa para o rolamento. E vice-versa. O que é bom para o rolamento também não serve para a homocinética. Então, aqui tem mais ou menos um explicativo de como que funciona a homocinética e o rolamento. O que acontece? Aqui na homocinética, ela sofre esse giro simultâneo. Então, as esferas, elas não costumam rolar. Elas vão rolar conforme você esterçar o carro. Então, ela vai passear na pista. No rolamento é diferente. No rolamento, nesse caso aqui, o anel interno vai girar e ele vai fazer com que as esferas girem. Então, as esferas vão girar em torno do rolamento, diferente da ação da homocinética. Então, se você colocar a graxa de bisulfeto de molibdênio no rolamento, a esfera vai esmerilhar, vai ficar bem pequenininha, vai dar folga e vai travar o rolamento. Então, o que é bom para a homocinética não se usa no rolamento. Tem também a questão, além da questão da graxa de bisulfeto de molibdênio, é a questão do atrito. Então, quando nós falamos na aplicação da graxa de bisulfeto de molibdênio, ela é aplicada para itens ou para lugares do carro onde exige um alto grau de atrito e baixa rotação, ao contrário do rolamento de roda. Quando a gente fala na graxa à base de lítio, é a graxa para aplicações de média para alta rotação e baixo índice de atrito. Então, por isso que a graxa de bisulfeto de molibdênio, se aplicada em rolamentos de roda, ela potencializa a redução da vida útil do rolamento. Isso aí. E agora, vamos falar aí dos rolamentos, né? A gente tem a geração do HBU1, que é a primeira geração dos rolamentos, o HBU2 e o HBU3. Vamos ver as diferenças. Só comentando, voltando no slide anterior, a questão da nova padronização das embalagens da SKF. Então, nessa figura, nesse slide, a gente consegue ver 3 exemplos aí de formatos de embalagem que a gente está disponibilizando no mercado a partir desse ano. Então, se comparado com as embalagens antigas, a gente tem uma nova formatação de modelo e também de design que acaba unificando algumas aplicações e trazendo uma melhor identificação visual da marca em relação ao mercado. Ano novo, embalagem nova. Ano novo, embalagem nova. 2007, tudo mudou no SKF.
Aqui são as diferenças, né? O HB1 é um rolamento bem antigo aí, desde a década de 40 e até hoje é usado aí nos carros mais modernos. E o HBU2, que é o da década de 80, e o HBU3 da década de 90. A gente tem outras unidades aí de rolamento, porém não são comercializadas devido ao custo alto. Por exemplo, no caso de uma Ferrari, o rolamento ele é o rolamento homocinética cubo, tudo junto. Então, tem várias unidades, vai, se eu não me engano, até o HBU7. Então, só que o mercado só comercializa até o HBU3, que é o mais conhecido aí e tal. A gente tem combinações deles, né? Você pode ter ou só esfera, ou só rolete, ou esfera e rolete também na mesma unidade. Então, dependendo do caso, até o rolamento ele tem aí um lado para ser montado, principalmente nos casos ABS. Então, tem que respeitar aí e se informar direitinho qual é o lado de montagem do rolamento. Aqui o HB1, em corte, que vocês podem ver, tem o anel interno e o anel externo. O anel interno eu vou marcar para vocês aqui, ó. Esse anel externo e o anel interno. Dentro dele é composto por roletes ou esferas, que são sempre pares, tá? Nunca é um lado mais que o outro, que é para não dar folga axial no rolamento. E aqui são os retentores, as vedações que vão dentro do rolamento. Pode ter vedação em placa, pode ser só vedação. Neste caso aqui, ele é conhecido como BAH. É um rolamento bem conhecido aí, que vai na maioria dos carros na roda dianteira. Esses rolamentos são basicamente usados em rodas tracionadas. O que são rodas tracionadas? É a roda que recebe a tração do motor. Então, por exemplo, num Opala, a tração é traseira, então o rolamento tracionado será na traseira. A gente vai sempre falar disso, então é bom a gente já deixar bem explicativo, para o pessoal entender. E também é usado em rodas não tracionadas. A maioria das vezes, quando é não tracionada, quem gira é o anel externo. E no caso das tracionadas, quem gira é o anel interno, devido à estria ali da homocinética ou do eixo, ele vai girar o anel interno. Então, é isso que muda do tracionado para o não tracionado. E tem com ABS e sem ABS. Aqui o HBU2. O HBU2 ele já é uma evolução do rolamento. Ele conta com uma flange, ou no anel externo ou no anel interno. Então, o que ele vai fazer? Ao invés de ter o anel do rolamento, ele vai ter uma flange. Então, essa flange contra imperfeições ou ovalizações, ele é muito mais resistente. Então, é uma evolução do rolamento que já é bem melhor do que o de geração 1. É conhecido como BAF, usa aí no palio, no ponto, na traseira. Em outros carros também. Tem com ABS e sem ABS. E aqui é a mesma coisa, usado nas tracionadas e não tracionadas. No caso da não tracionada, é pelo anel externo, que faz o giro. E na tracionada, pelo anel interno. Vamos ver aqui. Característica são os furos roscados, né? Ele já vem com ou prisioneiro ou com furo roscado. Então, ele já te facilita aí e te dá menos trabalho. Ele já vem com tratamento anticorrosão e também com um encoder de ABS ou então com a roda fônica, dependendo da fabricação e de como pede a montadora. E o HBU3? O HBU3 ele já simplifica a montagem e ele também dá pouco retorno. Por quê? Ele já vem com flange no anel externo e no anel interno. Então, contra ovalizações ou problemas de ponta de eixo, cubo, esse tipo de coisa, você já não vai sofrer. Por quê? É só chegar e instalar os parafusos lá na traseira do rolamento e você vai ter uma boa vida útil do rolamento. Isso depende também muito de suspensão, mola, amortecedor, a roda do carro é grande, a roda do carro é pequena, é original. Então, tudo isso tem que ser respeitado no caso do rolamento de roda. Aqui a mesma coisa, pode ser usado tanto na tracionada como não tracionada, mas a maioria é na não tracionada, tá? E também conta com ABS e sem ABS, e pode ter aí o ABS integrado nele ou não, pode ser apenas o encoder. Então, dependendo da aplicação, tem um tipo de encoder ou de roda fônica. E ele é lubrificado e vedado aí para a vida toda, tá? Alguma coisa a comentar, Samir? Não, por enquanto não. Então, vou falar um pouquinho sobre o ABS passivo. É um tipo de ABS mais antigo. Apesar que os carros japoneses e muitos carros, veículos de hoje, ainda continuam usando
sensor passivo, e também ele é mais barato em comparação ao ABS ativo. O ABS passivo ele conta com uma roda fônica, então ele vai ler o pico e o vale da roda fônica. Essa roda fônica ela pode ser ou no anel interno ou de lado. Então o sensor ele pode ler de lado ou pode ler por cima. E também muitas das vezes essa roda fônica ela pode ir no eixo da homocinética ou no tambor de freio, assim por diante. Então, dependendo do sensor, ele vai em algum lugar. Então, tem que sempre ver. Esse rolamento aqui, ele serve para carro com ABS e sem ABS, mas eu não estou vendo ABS no rolamento. Possivelmente vai estar lá no eixo homocinético ou no tambor de freio. Em relação ao ABS passivo, a gente tem um funcionamento efetivo do ABS quando existe a movimentação da roda. Então, o ABS ele não vai fazer a leitura em velocidade zero, nesse caso do ABS passivo. É necessário ter um movimento relativo da roda, o início de movimentação do veículo, para que seja feita a leitura dos polos magnéticos do ABS e assim ter uma leitura efetiva em relação a isso. Ao contrário do sistema ativo. O ABS ativo, ele já conta com um encoder que ele tem um efeito Hall. Então, ele vai ler o norte e o sul o tempo inteiro. Então, se o carro estiver estacionado em 0 km por hora, ele já vai identificar que o carro está parado. Ao contrário do outro, que ele, para possivelmente ler, ele tem que estar girando. Então, aqui no caso, se o odômetro, o fabricante quisesse ler a roda pelo rolamento, ele conseguiria ler a velocidade do veículo pelo rolamento, e não pelo câmbio, como é mais utilizado. Aí o modo de identificar aqui o ABS, quero mostrar para vocês na figura, aqui, o ABS, ele vem na plaquinha, nessa segunda plaquinha aqui, ó, de cor marrom. Ou, se você quiser identificar para saber se é realmente ele, você pode pegar um clips, aproximar perto do encoder, o lado que tiver o encoder, o clips vai grudar. Você vai saber que esse é o lado imantado, esse é o lado do ABS. Já o cor prateada assim, você vai encostar, ele não vai grudar, e por ser a cor prateada, você vai ver que não é o sensor ABS. O que a gente pede é que você não encoste o rolamento com o lado ABS em nada que esteja magnetizado, que esteja imantado. No caso, por exemplo, de uma chave de fenda. Eu vou ver se o sensor, o lado que está imantado é esse lado aqui. Se você pegar uma chave de fenda e encostar nele, você acabou de queimar o rolamento. Então, antes de instalar, você já acabou com o rolamento, fatalmente ele já vai acender a luz do ABS. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês como faz a leitura e como é que fica os polos no encoder. Outra coisa que a gente pede aqui na figura é que você, na hora de instalar o rolamento, você respeite o posicionamento que está o sensor. Então, se o sensor está desse lado aqui, você tem que colocar o rolamento para cá, mas com o encoder nessa base aqui, para poder fazer a leitura. Então, pessoal, aí a gente pega muito em garantia o pessoal que monta invertido. O pessoal esquece na hora de montar, e montei e não viu onde ia o sensor, na hora de tirar o rolamento estoura, é lixo. Então, sempre prestar atenção, porque tem carros que podem ver o sensor do lado de cá sim, tá? Então, sempre prestar atenção na hora de colocar, e também ver aqui, ó, em caso, por exemplo, do Fiat, ou do Peugeot, Citroën, esses carros costumam ter uma trava, um anel elástico que segura o rolamento. Então, você tem que colocar as entrepontas do anel virada para o sensor entrar nessas entrepontas e fazer a leitura. Se você colocar o anel trava virado, na hora que o sensor entrar, ele entra e você vai achar que ele não esbarrou em nada, só que ele entra e afasta. Nisso que ele afasta, não faz a leitura e você vai bater cabeça, a luz vai acender e você não vai identificar qual que é o problema. Então, sempre prestar atenção no anel elástico, colocar ele virado para o furo do sensor, para você não ter esse tipo de problema. O pessoal costuma me ligar muito com esse tipo de defeito. É muito comum as pessoas esquecerem. Então, fica uma dica aí, um alerta para você não perder tempo aí na sua oficina. Eu vou mostrar para vocês agora. Tem o Fábio aqui, o nosso amigo, ele vai mostrar, fazer a leitura do sensor do ABS. Neste caso, o sensor, ele é um sensor bom. Então, você está vendo aí, ele está colocando o cartão em cima do encoder, vai girando a plaquinha, tá vendo? Ele vai lendo aí os polos que o sensor vai ler. Então, se ele está assim, é sinal que está bom.
Esse cartão aí a gente vai dar para vocês lá na Automec. Então, se você chegar lá com a sua unha cheia de graxa, fatalmente você vai ganhar um nosso. A gente vai saber que você é mecânico e você precisa de um. Esse cartão é muito caro, esse cartão. A gente traz da Europa, a gente não consegue trazer muito, mas o que a gente tem bastante para dar para vocês, porém, se chegar muita gente, a gente não vai ter para todo mundo. Então, compareça na Automec, faça presença. Eu vou estar lá na Automec, me procure que eu te dou esse cartãozinho de brinde. É uma ferramenta muito boa para você usar na sua oficina. Agora, e para a pessoa comprovar que realmente ela é mecânica, precisa levar algum certificado da oficina, alguma coisa para comprovar para vocês, para retirar isso? Não necessariamente. Se ele se apresentar que é um mecânico e precisa e assistiu a palestra, por exemplo, com certeza ele é mecânico. Ou alguém da autopeça. A gente vai sentir também o interesse do próprio cliente porque em relação ao cartão. O que a gente quer mesmo é que receba aquele que vai usar a ferramenta. A gente dá para alguém que vai, eu tenho um cartão, mas não usa para nada. Então a gente quer dar para quem realmente precisa da ferramenta. Então procura eu lá, você que está assistindo, procura eu lá, que a gente vai te dar esse cartãozinho para você. Agora o Fábio vai mostrar um sensor queimado. Esse sensor aí, essa plaquinha do rolamento, eu só coloquei uma chave de fenda e ela queimou. Vai dar um zoom à câmera agora. Então, os polos se separaram e também fez um enorme buraco aí. Então, ou seja, o sensor ele ia ler esses polos, ele já vai ler erroneamente, e quando chegar nesse buraco aí, ele já vai acender a luz fácil, porque ele não sabe qual o giro da roda. E para acontecer isso, você precisa encostar a chave de fenda, ou só aproximar? Não, você precisa encostar. Ou, por exemplo, no caso, eu estou aqui com rolamento. Se eu tenho uma bancada, ela é de metal, de chapa, e eu colocar o sensor virado para baixo e encostar o rolamento na bancada, se a bancada estiver imantada, queimou o rolamento. Então, às vezes, sem querer, você encosta, ou, por exemplo, na prensa, você vai pôr a prensa lá, se a prensa estiver imantada, você encostar, você queimou a placa do ABS. E aí, vai acender a luz, fatalmente. Essas são situações que você tem que ficar realmente atento, né? Porque cada vez mais a qualificação profissional para o amigo mecânico é uma situação que ele necessita no dia a dia de trabalho, né? E também cuidados em manusear as ferramentas, manusear as peças que ele vai utilizar para não ter problema na hora de aplicar isso no carro do cliente. São dicas, a gente falando, é bem simples, né? Só que quem não sabe, aí estraga o rolamento e nem sabe como estragou. E de repente a garantia pode ser até negada, por conta que a gente faz a leitura na hora da garantia, a gente pode negar aí uma garantia e você vai ficar aborrecido, com certeza. No caso aí, no sistema ABS, você pode, em alguns carros, zerar a luz do ABS pelo painel, ou então você faz o uso do scanner. Você faz o uso do scanner, reseta lá e deixa tudo zeradinho. Para caso acender de novo, você saiba qual foi o lado que queimou e tal. Normalmente, se você coloca uma peça nova e estava aceso o ABS, você só de rodar com o carro, ela apaga. Mas para você garantir o serviço, vale você passar o scanner e resetar tudo e ver se está tudo direitinho. E se vocês tiverem dúvida aí, pessoal, pode ir perguntando aí que a gente vai responder para vocês, tá? Não fiquem acanhados não, nenhuma pergunta é boba, tá? Vamos perguntar aí, vamos trocar ideias e discutir assuntos aí, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho aí da suspensão dianteira, né? Esse aqui, vou mostrar para vocês, bem distribuído aqui, peça por peça, né? Então, aqui nós temos a torre de suspensão, que é chamado de knuckle, ou a manga de eixo. Temos aqui o espelho, né? O rolamentinho, as travas que eu havia falado para vocês, o cubo, o disco, a pinça com o cavalete e os parafusos. E aqui o rolamento desmontado, o retentor, a esfera, a gaiola, o anel, que é o flange, aqui o sensor, e aqui novamente tudo de novo. Bom, o rolamento ele é um item de segurança, tá? Então ele deve ser inspecionado a cada 20 mil e substituído a cada 70 mil preventivamente.
Então, um jeito que a gente costuma fazer aí na oficina, um jeito básico, é esse primeiro modo aqui. Você vai girar a roda, colocar a mão na suspensão, se você sentir uma vibração, possivelmente pode ser o rolamento. Então, esse é um dos modos de avaliar. Não é o jeito mais certo, mas esse é um dos jeitos que também pode dar muito certo. E o segundo jeito é com o estetoscópio. Você colocar o estetoscópio, aproximar perto de alguma peça que está junto ou em atrito com o rolamento, e aí você pode ouvir o ruído do rolamento. Ele não necessariamente pode estar roncando. Às vezes o cliente não está roncando, mas com o estetoscópio você já começa a ver a evolução do ruído. Então você pode, desse modo, já trocar preventivamente para o seu cliente. E você conhece alguma situação, por exemplo, onde você consegue fazer o diagnóstico do rolamento via equipamento diagnóstico? Não consegue fazer de nenhuma forma, porque ele não acusa, a não ser que seja o ABS. Mas ruído ele não detecta. O que o pessoal tem feito errado é medir o ruído do rolamento com aquelas máquinas balanceadoras. Então o cara aproveita que ela faz o giro e põe o rolamento para girar. Só que ela pode enganar o reparador na hora da análise, porque o pneu ele pode estar com aço estourado ou escamada as laterais do pneu, e isso vai fazer o ruído. Então você vai achar que é o rolamento e é o pneu que está ruim. Então o jeito mais certo é o pneu estar longe do solo e você girar ele no alto. Aí sim você vai ter uma melhor precisão no seu diagnóstico. Os cuidados que devem ter, né? No caso aqui do cubo, sempre a gente recomenda que o cubo seja trocado a cada troca de rolamento. Por quê? O mesmo desgaste do cubo é o mesmo desgaste do rolamento. Se o rolamento está ruim, fatalmente o cubo já também, a sua vida útil já foi. Então, o pessoal quer reutilizar o cubo, então ele deve ser medido com micrômetro. Assim como você mede lá o mancal do Virabrequim, o mancal da Biela, com o micrômetro, você vai usar aqui no cubo. Então, você pega o micrômetro lá e mede a ovalização. Se tiver ovalização, aí de 5 centésimos, por exemplo, já está condenado o cubo. Então, se você não tem um micrômetro para garantir o serviço, troca o cubo e você vai ser feliz. E o cubinho hoje é bem baratinho, todo mundo encontra marcas boas aí, bem em conta, e você garante o serviço e não vai prejudicar a vida útil do rolamento. Mas caso você for reaproveitar, meça e veja contra essas possíveis batidas aqui, ó. No caso, usou um martelo, uma marreta, aqui, uma talhadeira para sacar o anel interno e machucou aqui aonde faz o assentamento da lateral do rolamento. Então, o rolamento, quando encostar aqui no final do cubo, ele não vai encostar totalmente a sua face aqui. Ele vai encostar apenas nesse furo aqui, ó. E aí o rolamento não vai ter o encosto ideal, ele vai falhar. Somente por causa desse pequeno incidente aqui. Em relação também, fazendo a mesma comparação, fazendo o mesmo tipo de raciocínio em relação ao knuckle, ao montante, também é necessário que seja verificado as condições desse montante e dentro do limite de tolerância possível, é possível salvar esse knuckle, é possível retrabalhá-lo com a utilização de uma lixa grana 300 ou 400 embebida em água ou querosene e remover a superfície ruim do furo, do knuckle. Dessa forma, a gente consegue estabilizar essa superfície e permitir a montagem de um novo rolamento sem problemas. Só que, como qualquer componente, o knuckle também pode ter a vida útil dele comprometida e vai ser necessária a troca também desse componente. Isso. A gente vai ver imagens aqui a seguir, ó, como se faz essa medição que o Samir acabou de falar. Então, primeiramente, você tem que, essas oxidações que tem aqui, ó, elas devem ser eliminadas, para na hora que você for medir, você não errar na sua medição. Então, você vem aqui com a lixa, dá a lixada na superfície e vê. Quando a superfície está muito oxidada assim, é um sinal de ovalização. Porque a peça, quando ela não tem ovalização, fatalmente ela não vai criar essa oxidação aqui. A oxidação ela se cria devido à folga. Por fato do ar ser úmido e pegar a umidade, ela vai oxidar. Então, essa oxidação, com o tempo, ela vai crescendo, vai formar calo no rolamento e vai fazer com que o rolamento falhe. Então, o modo de medir você vem aqui, limpa bem essa superfície com a lixa,
pega o súbito e mede o furo. Então, você vai medir aqui o furo em X, na ponta aqui, na ponta de lá, e vai ver se tem uma ovalização. Se tiver uma ovalização aí superior a 5 centésimos, você deve substituir a manga de eixo. Ah, Cris, mas onde eu vou achar essa manga de eixo? Eu sei que é um problema. Só que enquanto você não fazer essa substituição, qualquer rolamento vai falhar. Seja o meu, seja o do concorrente. Então, não adianta pôr a culpa no rolamento. Ah, o rolamento durou 5.000 ou durou 500 metros. Se tiver ruim, tiver oval, vai ovalizar o rolamento. Não tem jeito. O rolamento ele tem um anel muito fininho. Então, quando ele esquentar, esfriar, ele vai assumir a ovalização que está lá no furo. Seja o cubo ou seja o furo. Então, se o cubo estiver ruim, ele vai ovalizar o anel interno. Se o knuckle estiver ruim, vai ovalizar o anel externo. E com certeza vai fazer um caroço lá na pista. E não é a culpa do rolamento, é o alojamento que está ruim. Aqui a gente já parte para a montagem. Como é que faz a montagem? Muitos de vocês com certeza sabem fazer essa montagem, mas vamos só passar novamente, né? Então, no caso aqui, você vai prensar o rolamento no knuckle, lá na manga de eixo. Você deve colocar uma ferramenta que ela pegue perfeitamente os dois anéis do rolamento, tanto o anel interno como o externo, ou somente o externo. Você nunca pode prensar ele na manga de eixo pelo rolamento interno, porque você vai fazer força nas esferas, as esferas vão machucar as pistas no momento da instalação. Então, você acabou com o rolamento na hora de instalar. Então, ou só no anel externo, ou nos dois anéis ao mesmo tempo. E aí, no caso do cubo, que é essa segunda aqui, você põe o cubo lá, ou embaixo ou por cima, e aí sim, na hora de prensar o cubo, você vai prensar só pelo lado interno, pelo anel interno do rolamento. Do mesmo jeito, se você montar pelo anel externo, os roletes ou as esferas vão machucar a pista do rolamento e você já vai estragar o rolamento bem na hora. Então, sempre que for prensar, a interferência no anel interno, igual está aqui, ó, então eu devo apoiar no anel, a interferência está no anel externo, eu devo apoiar o anel externo. É simples, mas infelizmente tem muita gente que comete esse erro. Eu já cometi quando era novo, muita gente ainda comete. E por final, o torque. O torque ele deve ser 100% sabido pelo reparador. Então, a gente tem aí no site da Fiat, se você entrar lá, reparador Fiat, você vai encontrar o torque da maioria das rodas dos rolamentos da Fiat. Então, é uma dica legal. Da Renault também você encontra bastante dicas lá de torque, qual é o torque certo. Por quê? O torque do rolamento, a vida útil do rolamento está direcionada ao torque. Ou seja, se você apertar demais, você vai colocar muita carga nas esferas e nos anéis. Então, você está diminuindo a folga axial do rolamento. E, fatalmente, ele vai falhar. Certo? Então, obedeça. Cada carro, cada montadora tem um torque pré-definido para essa folga. Então, deve ser visto aí qual que é o torque indicado pelo fabricante. Outra coisa é a porca. No caso aí do Palio, que vai uma porca que você tem que remachar ela para ela fazer a travagem, é sempre bom você, na hora de for substituir ou for fazer um orçamento, já lembrar que você vai ter que trocar a porca. Então, compra uma porca nova que você vai garantir o serviço. Cristiano, no caso, por exemplo, o mecânico, ele encontra também nas embalagens da SKF essa indicação de torque que precisa ser colocada? Não, porque a gente não tem acesso a todas essas informações. Então, a gente teria que estar constantemente perguntando para o fabricante qual que é o torque, e nem todos falam. Então, a gente não tem esse torque. Quem tem que dar esse torque para nós é o fabricante, e você tem que perguntar ou para o chefe da oficina de uma concessionária, ou visitar o site que muitos disponibilizam, igual a Fiat. E mesmo naqueles que, por exemplo, vocês são equipamento original, vocês também não têm acesso a isso? Também não, porque quem estipula o torque é a montadora e não a SKF. A SKF faz a folga final e passa para o cliente. E em cima disso ele vai fazer a engenharia dele, reversa com o eixo homocinético, com tudo, e aí ele vai definir esse torque. Que faz parte do procedimento de montagem do equipamento original. Então eles estabelecem o range de torque, qual é a medida correta de torque,
eles fazem a montagem do rolamento no equipamento original, no carro novo, e a partir daí eles disponibilizam esse carro novo para o mercado, mas não passam as informações para os fabricantes. Muitas vezes a gente tem dificuldade até em encontrar procedimentos de montagem e desmontagem de algumas montadoras que elas restringem bastante o acesso dessas informações para um mecânico. Então, nas aplicações a gente consegue esse tipo de informação. Esse é um exemplo de aplicação onde a gente menciona de 23 a 26 kgf por metro. A gente consegue, em alguns casos, o acesso a essa informação. Mas temos que reconhecer que muitas vezes é difícil a gente ter o acesso à informação e passar a informação correta, a informação precisa para vocês, mas saibam que a gente sempre está em pesquisa, a gente tem um contato com a nossa área de montadora, e nós sempre tentamos buscar para as nossas aplicações o torque correto, a informação correta e precisa, para que vocês tenham um procedimento de montagem eficiente. Na ausência, se você não tem esse torque, se você não conseguiu, uma regra geral é de 23 a 26 quilos. Mas o ideal é você procurar o torque correto para que o rolamento venha a ter a vida útil dele preservada. Então, mas uma regra geral, ele gira em torno de 23, 26 quilos, às vezes é 18. Então, cada carro é um carro, cada rolamento é um rolamento. Então, você deve sim procurar o fabricante e tentar achar o torque aí para você e vai montando no caderninho lá, porque a maioria dos carros, a frota é quase sempre a mesma, então você já tem uma base aí de torque estabelecida. E principalmente nesse caso que você citou, né, que o Cristiano citou, né, nessa que inclusive é da parte de qualidade da SKF, se o torque for 18, você for colocar 23... Isso, você já está restringindo a folga do rolamento. Provavelmente você vai ter problema. Exatamente, vai ter problemas. Então, a gente tem que sempre respeitar. E fora que eu já fiz isso quando eu era moleque, que você põe lá o cabo de força lá, sobe em cima, pulinho. É erradíssimo, a gente sabe. Eu já fiz isso, muitos de vocês já fizeram. Só que a gente vai se profissionalizando, vai treinando e vê que realmente tudo tem o seu torque. Seja o cabeçote, seja o motor, seja o que for. Tudo tem um torque pré-estabelecido e deve ser seguido. As peças hoje elas são muito frágeis. Para quê? Para economia de combustível, tipos de materiais. Então, as coisas são muito modernas. Antigamente, você apertava, saía sangue, a chave quebrava e a peça não quebrava. Hoje é muito diferente. As peças são sensíveis, nossos rolamentos são os mesmos originais de fábrica. Então, muita peça nossa é a mesma original dentro da embalagem, o que vai para a fábrica, o que vai para a montadora, o que vai para a sua caixinha, é a mesma peça. Então, na fábrica, na montadora, a gente não tem zero defeito. E na rua, vem um monte de garantia por conta disso. Então, se você não quer ter um retrabalho, se você não quer ter prejuízo aí com seu cliente, você seguindo essas regrinhas, você vai ser bem sucedido no seu serviço. E agora, as falhas, né? Vou falar um pouquinho das falhas. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui é um HBU2. O que acontece? Esse rolamento, ele não tem vedação. Quem faz a vedação dele é a calotinha. E nesse caso aqui, a calotinha foi reutilizada e ela não vedou. Então, a água, a umidade entrou dentro aqui e limpou toda a graxa, contaminou a graxa e o rolamento falhou. Então, você fatalmente vai perder a garantia dessa peça se você não trocar a calotinha. Essa aqui foi montagem pelo anel errado. Então, foi pressionado pelo anel interno, machucou a pista e fez esses riscos aqui, ó. Tá vendo? Então, a esfera passou aqui, aqui ela não passou, passou aqui ela não passou. Então, esse aqui foi uma montagem errada. Esse aqui assassinou o rolamento, né? Você vê que o cara tentou salvar o furo do knuckle lá, o rolamento entrava afogado, ele foi lá, puncionou o furo para tentar dar interferência, e olha o que fez aqui, ó. Furou tudo o rolamento. Esses furos aqui, ó, eles vieram parar aqui, ó, olha lá dentro da pista. Tá certo que a imagem é pequena, mas tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Esses pontinhos aqui são os caroços que tinha lá no furo do knuckle. Então, aquele funcionamento foi lá para dentro da pista. Então, para vocês verem que toda irregularidade que tiver do lado de fora, vai passar para o lado de dentro. Não tem como. Aqui o cubo, né? O cubo irregular.
Você vê que o cubo que era para estar interferente no anel interno aqui, está preso, ele chegou a girar. Ele girou dentro do anel externo. Então, você vê aqui, ó, pelas manchas de oxidação, isso aqui já é um indício de que tem folga no cubo. Então, você tirou o rolamento, viu essa mancha lá dentro do cubo ou no anel externo? Tá ruim. Pode medir lá que você vai comprovar que o cubo tá ruim. Então, se você não tem a ferramenta, já vai lá e já troca, já compra o cubo novo. Porque se você montar esse mesmo cubo, vai falhar o rolamento. E aqui, ó, na terceira imagem, você pode ver aqui no anel interno, as oxidações aqui, ó. Olha o que ela fez aqui na pista. Comeu toda a pista. Então, esse é um jeito prático e fácil de você avaliar o cubo ou o furo na hora que você desmonta o rolamento. E assim, por incrível que pareça, a gente recebe muitos casos de garantia com essas características. Então, a gente tenta reforçar nas nossas bulas técnicas, nas instruções de montagem e desmontagem, esses fatores que potencializam a reclamação em garantia e a troca do rolamento depois de pouco tempo de aplicação. Muitas vezes que o mecânico ele coloca o rolamento, gera esse tipo de problema de descascamento, de superfície irregular, ele troca o rolamento, coloca um novo rolamento numa superfície desgastada, no caso, conforme o Cristiano explicou, no cubo, com uma superfície muito irregular, e aí o rolamento novo vai durar pouco tempo, e aí existe uma troca sucessiva, coloca o rolamento, troca o rolamento porque ele gerou esse tipo de descascamento. Mas não foi, o mecânico ele não agiu na causa raiz do problema. No caso do cubo, se ele tivesse feito a troca do cubo logo na substituição do primeiro rolamento, ele não teria trocado vários rolamentos em consequência. Então é muito importante a gente avaliar não só as condições do rolamento em si, mas as peças adjacentes. É isso aí. Então, gente, assim, quando a gente tenta passar isso para vocês, que assim, não é questão da garantia, é questão que quando a gente vê aquele monte de peça que voltou improcedente, a gente fica pensando em quanto vocês perdem dinheiro. Não é só a SKF que perde dinheiro. Muitas vezes a gente faz muita cortesia em garantia. Só que você perde, às vezes, o seu cliente, porque em primeiro momento, o cliente ele vai pensar, será que o mecânico sabe trabalhar? Será que ele montou mesmo a peça que ele falou que montou? Ele falou que montou uma SKF, será que ele montou mesmo? Então, ele duvida do seu profissionalismo. Então, não brinquem. Para perder um cliente hoje é muito fácil, para você ganhar um cliente é muito difícil. Então, se você tem o seu cliente aí, esse tipo de coisa você não vai ter na sua oficina, não vai ter esse retorno e também não vai achar que a culpa é da SKF. Então, são dicas boas para vocês aí identificar ovalizações no rolamento. Isso acaba afetando até a imagem da própria marca, né? Então, o mecânico que coloca o rolamento, tira e coloca outro, aí troca novamente, aí troca outra vez, ele acaba questionando em relação à SKF. Será que o rolamento da SKF não está sendo o causador do problema? Sendo que, na verdade, a causa está, como eu falei, em componentes adjacentes. Então, para a gente evitar um estresse ou evitar algum tipo de questionamento por parte do dono do carro, tanto em relação ao serviço do mecânico, quanto em relação à qualidade do produto que ele está colocando, é necessário observar essas dicas aí que o Cristiano está passando. Isso aí. E mais algumas falhas aqui de aplicação. Então, aqui no caso aqui desse slide, nós temos um espelho atrás desse rolamento para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma mancha de ovalização e 180 graus a gente tem outra mancha aqui. Então, você vê que o furo lá, ele está menor aqui nessa parte que tem a oxidação. E nessa parte aqui, ele está maior. Então, você vê aqui, onde tem a oxidação, lá no espelho, ó, se você olhar, onde tem a mancha, olha o descascamento aqui na pista. Então, se aqui diminuiu, com certeza ele pressionou internamente o rolamento. Então, você diminuiu essa folga interna do rolamento. E aí ele vai falhar. Toda vez que a esfera passar ali naquele ponto, ela vai arrancar material. E vai vir o ruído, você vai ouvir o ruído lá. Esse outro aqui é a mesma coisa. A mancha aqui, ó, no anel, e a mancha lá dentro, no anel. Tá vendo? Então, não tem segredo. Tirou, tem a mancha, principalmente se for 180 graus. Está ovalizado, não precisa nem medir. Está condenado essa manga de eixo. Ou o cubo, no caso.
Aqui também, ó, se você olhar lá no knuckle, ó, olha o tamanho da mancha aqui. Viu isso aqui, ó? Pode jogar no lixo esse knuckle e já era. Olha aqui, ó, mancha aqui também. Lá dentro forma esse caroço aqui. Então, muitos olham e falam, ah, a SKF não cementou o rolamento. Não é isso. E tem esse carinha aqui. Esse é o assassino do knuckle. Serial killer? Então, gente, tem muita gente que ainda faz isso, tá? Usa essa ferramenta, esse dispositivo, que serve para correção do camber ou do alinhamento lá. Então, tá fora, ele tentou, não conseguiu, então ele vai entortar as peças para poder chegar lá na medição. Então, ou você pode entortar o amortecedor, ou você vai ovalizar o furo do rolamento, ou você vai estourar o rolamento. Então, você está estragando outras peças para corrigir o alinhamento. Então, você estraga aí uma manga de eixo dessa, custa muito caro, entorta o amortecedor, e o erro não está aqui. Então, fatalmente o erro vai estar ou na longarina que está torta, ou tem uma bandeja ruim, ou tem um amortecedor ruim, por aí vai. Então, não use essa ferramenta. Hoje em dia já tem uma ferramenta parecida com essa, que eu vi numa Automec aí, que ela faz quase esse mesmo sistema, só que ele não empena o furo. Então, você pode procurar, e você vai encontrar aí eu não lembro o fabricante, mas já tem essa nova tecnologia e você aposenta esse cara aí, que ele que é o causador desse estrago aí. E em alguns casos japoneses, e também no mercado hoje em dia, já vende esses parafusos, que eles são oblongos. Então, você vai girando ele e ele vai posicionando a manga de eixo. Então, no caso de Subaru, Toyota, tem alguns casos que já vem original com esse parafuso. Então, esse é um dos casos aí que você pode fazer o camber sem precisar estragar o furo. E desculpa, gente, se tem alguém que faz isso, mas eu preciso falar. Nós temos que incentivar as boas práticas, né? Isso, a gente tem que passar o que doa quem doer, mas a gente tem que passar a informação correta para vocês. É o jeito certo. Infelizmente, a gente tem que... Porque numa dessa, você que vai ter o prejuízo, não sou eu. Fatalmente é você que vai continuar trocando vários rolamentos, vai perder mão de obra, vai perder serviço, assim por diante. Nesse caso aqui, nós temos uma prensagem incorreta, então, prensou torto lá, vai quebrar o anel, você vê que o anel é fininho, ele não suporta uma carga lateral, vai quebrar. Não é falha do material, é falha na hora de prensar. E aqui, observar sempre o perfeito alinhamento da peça, para que você coloque ela centralizadinha. Esse aqui é um rolamento traseiro, tem aí da linha Volkswagen e tem da linha Fiat. O que acontece? Volta muito em garantia, para mim, novo essa peça. O que acontece? Na hora de você colocar essa peça lá na manga de eixo ou na ponta de eixo, você deve segurar o anel interno. Então, você vai colocar segurando o anel interno para que a ponta de eixo ela não empurre o anel interno para fora. Por quê? Na hora que esse anel sai do rolamento, você não consegue mais colocar ele lá dentro. Se você colocar ele para baixo assim e tentar encaixar ele lá dentro, ele não vai entrar. Por quê? Dentro desse rolamento, ele é cônico. Então, na hora que o anel saiu, a gaiola desce e fecha. As esferas fecham e você não consegue colocar o anel de volta. Como coloca esse anel de volta? Você vira a peça de ponta cabeça, dá uns tapinhas nela para a gaiola descer. A gaiola desceu, ela vai expandir. Aí você vem com o anel e coloca ele lá dentro do rolamento. E aí você pode montar novamente. O pessoal não sabe disso, não faz esse procedimento e fala, ó, veio desmontado o rolamento, garantia, toma. Aí vai um segundo e vem um terceiro e vai tudo pro lixo essas peças depois e você tem um retrabalho, porque tem que esperar nova peça vir, demora, às vezes o motoqueiro vir, ó, tua peça não tem mais a peça, você vai ter que ir atrás de outro e causa um estresse total aí. E é bem simples. Então, outra dica para você ter na sua oficina. E aqui mais outra falha, oxidações aqui, olha lá dentro, descascamento da pista. Ovalização aqui fora, ó, um carocinho pequeno que fez aqui, olha lá dentro, a mancha que fez. Ou seja, o rolete ele passava por aqui e por aqui não. Para você ver a extrema ovalização que teve
desse rolamento. No caso, esse é um rolamento de van. A gente vende muito rolamento de van. E, principalmente nas vans, você tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? A van, ela carrega muito peso, o esforço é muito maior e as peças fadigam muito rápido. Então, vai trocar o rolamento, troca o cubo, mede o furo, e você vai ser bem sucedido no seu serviço. Outra mancha aqui, rolamento de van, olha a mancha aqui, olha o caroço na pista. Aqui é a mesma coisa. Aqui foi torque excessivo, gente, ó. Torqueou demais, os roletes fizeram essas marcas equidistantes. Então, na hora do torque, apertou tanto que o rolete afundou a pista e aí provoca esse descascamento. Então, mais uma vez, o torque sempre deve ser obedecido. Nesse slide que a gente vai mostrar agora, a gente vai... É uma forma bem clara da gente mencionar sobre uma diferença de aplicação ou da importância de a gente seguir o nosso catálogo de forma estrita. Esses códigos aí que a gente está mostrando, o BTH 329129, eles têm 15 diferentes tipos de sufixo. Então, tem o sufixo DE, CE, ABB, ABA, AE, ABC. Cada um desses sufixos, eles são aplicados num veículo específico. Então, se a gente observar essa tabela, a gente vai verificar uma característica que é chave para a aplicação de cada um desses rolamentos, que é a folga axial. Então, cada um desses rolamentos possui uma folga interna diferente. E nós pegamos muitos casos de garantia lá na SKF, onde o cliente ele coloca um rolamento onde a folga especificada é, por exemplo, de 7 centésimos a 10 centésimos, numa aplicação onde a folga requerida é maior. Então, isso acaba gerando uma redução de vida útil muito grande do rolamento. Vocês conseguem ver também pela essa tabela os diferentes tipos de graxa, os diferentes tipos de construção do rolamento. Alguns têm rasgo no anel externo, outros não têm. A questão da carga dinâmica e estática, todos eles têm a mesma carga dinâmica e estática. Mas a questão da folga interna, tipo de graxa e a construção do rolamento, eles são fundamentais para a aplicação no veículo. Então, a principal dica que nós passamos para os clientes a respeito de rolamentos aplicados em vans e rolamentos com esse tipo de designação é seguir o nosso catálogo de aplicação. A partir da consulta no catálogo de aplicação, vai ser possível colocar o rolamento correto no veículo correto. E assim garantir a performance desse rolamento até o final da vida útil. Que realmente a gente pega muitos casos de garantia, eu faço as estatísticas de garantia e esses itens aí são os campeões de garantia devido à aplicação do rolamento incorreto no veículo. Isso gera uma redução drástica na vida útil do rolamento. Principalmente nesses rolamentos que são de vans. Por exemplo, o BTH 1011, que vai na Ducato, vai na Iveco. O pessoal costuma trocar. Por exemplo, o BTH 1011 CC, ele vai na dianteira. O DC vai na traseira. Então, a pessoa, o reparador, mede lá o rolamento. Ele tem tanto de diâmetro, o interno tem tanto, largura é tanto, é igual. Não é igual. A construção interna muda. Muda tipo de graxa, muda folga axial, folga radial, quantidade de roletes, quantidade de esfera, tipos de gaiola. Cada letrinha dessa no rolamento corresponde a um item diferente. Então, deve ser obedecido o catálogo, sim, e nunca confie no vendedor que está te vendendo o rolamento. Normalmente, ele pode ter um rolamento que é diferente do que você vai usar, e é o mesmo tamanho, e ele fala para você que dá, e às vezes não dá. Então, não confie no vendedor. Infelizmente, a gente tem muito caso de, às vezes, ressarcimento, travou a roda, o cliente capotou o carro, porque montou uma peça errada. Então, baixem o catálogo no site da SKF e tenha você o catálogo na sua oficina. Precisa de alguma peça? É uma peça criteriosa, é um carro caro, é um cliente bom, ou seja o que for, tenha sempre em mente qual que é a peça correta para o veículo. Agora a gente vai falar um pouquinho de roda traseira.
E são os rolamentos aí Capicone, os TRBs. Então a gente tem aqui o nosso campeão de vendas, que é o 4529, que é o traseiro do Gol. Então a gente tem aí, comparação com o concorrente, a gente tem a graxa com mais quantidade do que o do concorrente. Os concorrentes têm a graxa de 40 gramas, a nossa é 50 gramas. O nosso conta com a cupilha, trava castelo e aquela aranha. E o retentor sabó, que é um retentor que todo mundo gosta aí da qualidade do retentor. A gente chegou a ter retentores da SKF também, porém, devido à importação, demora do produto, a gente opta do nosso parceiro, a Sabó. E em alguns kits vocês podem também receber com tampinha ou com outros acessórios a mais aí, depende do kit. No caso do kit 4529, vem apenas esses aqui. A grande sacada no lançamento do kit SKF é que o mecânico ele tem todos os componentes em mãos para a montagem correta do produto, né? Ao invés de buscar no mercado, buscar nas autopeças uma cupilha, um anel trava, um retentor, com o kit SKF ele tem tudo em mão. É tudo disponível para uma montagem rápida e eficiente. Isso aí. E um jeito aí prático de você conseguir examinar a ponta de eixo. Então você vai pegar lá a roda do carro, você vai fazer esse tamboreamento aqui na horizontal e na vertical. Se a vertical estiver com folga maior do que na horizontal, a ponta de eixo está gasta. Porque a ponta de eixo ela costuma gastar onde está apoiada a roda. Então, normalmente vai gastar aqui embaixo. Então, se você fizer esse movimento, você já vai pegar aí a ponta de eixo gasta sem precisar desmontar. Então, num orçamento, por exemplo, você já pode incluir uma nova ponta de eixo aí para o carro. Aqui a desmontagem, né? Todo mundo já conhece. Solta o tambor, retira, analisa, vê direitinho se é somente o rolamento que precisa ser trocado. Já avalia para o seu cliente aí a situação do freio. E o jeito certo de montar. É muito simples, porém, muita gente ainda não sabe montar. Então, se você vai montar o anel externo lá, você deve pegar somente na superfície acima do rolamento. Você nunca pode bater diretamente na pista. Se você machucar a pista, você já deformou o rolamento. A lubrificação funciona da seguinte forma. Você tem que lubrificar muito bem os roletes. Por quê? A única graxa que vai lubrificar o rolamento é a graxa que está em contato com o rolete. Aquele monte de graxa que a gente passa em volta serve somente para evitar que a umidade chegue no rolamento, ou sujeira, poeira, seja o que for. Mas o que vai fazer a lubrificação mesmo do rolamento é essa graxa que você vai colocar dentro da gaiola. Então, capricha mesmo, passa bastante graxa, coloca por baixo, espera sair por cima, e aí você vai ter um rolamento que vai durar muito. Montagem do retentor, sempre pegar o retentor por completo, nunca fica batendo assim que você machucou. E todo o retentor, bate ele vai ser prensado bonitinho. Montagem do tambor, tem que prestar muita atenção. Vai montar, montou o rolamento, encosta a porca e vai girando o tambor e vai apertando. Vai girando e vai apertando. Se você apertar de uma vez, o rolete pode machucar a pista. Se ele estiver fora de posição, ele vai machucar a pista. Na montagem, você já estragou o rolamento. E o jeito de fazer a folga, você vai apertar a porca até ela encostar. Ela encostou, você vai voltar de 1/4 a 1/6 de volta. E você vai medir na arruela. Você põe a arruela para cima, a arruela para baixo. Se ela estiver subindo e descendo firme e suave, está feita a folga da roda traseira. Aí você vai lá, põe a travinha castelo e põe a cupilha final. O giro simultâneo do tambor é muito importante para a aplicação do rolamento. Então, no momento, como o Cristiano ali mencionou, no momento que é aplicado o torque no parafuso de fixação, é fundamental que o tambor seja girado simultaneamente. No contrário, a gente vai ver exatamente as marcas dos soletes na pista do rolamento, que vai gerar uma falha prematura, um descascamento prematuro de superfície. E no caso aí da linha Ford, você deve apertar com um torque de 25 a 29 kg, porque o encosto da porca é direto na ponta de eixo. Então, a folga depende do tambor. Então, se você vai substituir o tambor, sempre preste atenção e coloque com marcas de fabricantes de confiança. Porque se essa parede aqui do meio, ó,
ela estiver fora de medida, você já acabou com a folga interna do rolamento. Então, sempre prestar atenção aqui no fabricante, se possível, um original, um semelhante ao original, porque a folga dele está no tambor e não está na porca de fixação. E aqui um jeito de analisar a ponta de eixo é, se você notar uma manchinha lá embaixo da ponta de eixo, que é onde está sustentando o peso do carro, é sinal de ovalização. Então, já pode descartar a ponta de eixo por outra. Ah, eu quero medir. Então, 50 centésimos é o admissível. Passou disso, está desgastada a ponta de eixo, tem que trocar. Por quê? Se você não trocar, ela vai acontecer isso aqui, ó. O rolamento vai trepidar, porque ele tem folga, ele trepida, e vai comendo e atacando a pista. E vai fazer isso aqui na pista, tá ruim. Ou se você olhar aqui também, ó, vai ter aquela manchinha de oxidação, sinal de ovalização, não tem jeito. Essas marcas equidistantes aqui, ó, são sinais de que apertou o tambor sem o giro simultâneo. Manchinha aqui, ó, uma pequena mancha no anel interno, ó, o descascamento na pista. Tá vendo? Onde não tem a mancha, ó, tá limpinho. Onde tá a mancha aqui é onde foi ovalizado. Se tiverem alguma dúvida aí de rolamento TRB, vamos perguntar aí, que no final a gente já vai esclarecer as perguntas para vocês. A gente vai correr um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho aqui do DGBB, que é os rolamentinhos aí que o pessoal conhece de patins, rolamento de alternador, rolamento de tensor. Temos aqui ele fechado, e aqui em corte, e a separação. Então, nós temos o anel interno, a gaiola, as esferas, os retentores vedadores e o anel externo. Essas são as placas de vedação. Nós temos aqui a placa de proteção, que é a Z, e a 2Z. Z é quando é uma placa de um lado só, 2Z são placas dos dois lados. Placa de vedação, são placas de borracha, então a vedação dela é maior, por conta que ela toca os dois anéis. Então, o que é bom para esse, não é bom para esse. Aqui nós temos o gráfico. Nesse caso aqui, do Z, a proteção à contaminação é muito baixa, porque aqui, ó, tem esse vão que não toca no anel interno. Então, ele permite, sim, que entre sujeira ou entre impurezas. Então, dependendo da aplicação, é usado ele, só que ele tem essa brecha aqui. E assim por diante. O giro dele é silencioso, porque ele não toca os dois anéis. A retenção de graxa é baixa, porque ele tem esse orifício. E o limite de rotação dele é bem alto, por conta que ele não toca os dois anéis. Essa placa de vedação, a proteção à contaminação é muito maior, porque ela é vedada. O giro não é tão silencioso, por conta que ele toca os dois anéis. A retenção de graxa é muito alta, porque ela não permite que a graxa seja expulsa aqui. Normalmente, ele sempre solta um pouquinho de graxa, tá, gente? Não é porque você viu o tensor lá, que ele tem um pouquinho de graxa fora, ele tá com defeito, tá? Ele, se tiver muita graxa, ele vai expulsar um pouquinho no momento do giro. E as placas de vedações RSH, que é uma evolução dos retentores. Então, nós temos aqui, ó, um labirinto. Então, a sujeira ela tem que vir, passar por esse canal, passar por outro canal e depois passar por outro canal. Então, é uma vedação muito melhor. Só que, como eu havia dito, tem que respeitar a aplicação. O que é bom para esse, às vezes não é bom para esse. Por exemplo, num câmbio, ele tem que ter uma placa de proteção Z, porque ele tem um lado de placa. Então, o câmbio ele recebe o lubrificante, lubrifica o rolamento e essa placa segura o óleo. Então, se você, de repente, montar um 2Z, você não vai permitir que o óleo entre no rolamento, ele não vai lubrificar e vai travar. Então, sempre se atentar à aplicação do veículo. Vocês também conseguem comprar o rolamento com a versão RSH, que é uma versão mais sofisticada se comparada ao RS1. Ambas são aplicáveis, ambas servem nos veículos, mas hoje a gente trabalha principalmente com a versão RSH. Aqui, para vocês entenderem o que é a folga axial e a folga radial. A folga radial é essa folga que tem da esfera com a pista, e a folga axial é esse jogo axialmente. Então, muitas vezes pega um tensor, por exemplo, que tem um rolamento C4. Por que ele deve ser C4?
por conta do tanto que ele esquenta. Então, ele vai esquentar, ele vai expandir e vai chegar na folga final dele. Então, por vezes, o cliente reclama, esse tensor tem muita folga. É um C4, é um C3? Vai ter folga mesmo, porque se ele não tiver folga, ele vai travar. Então, você pega o tensor lá, ele tem muita folga, é normal. E nunca colocar, por exemplo, num caso desse, colocar um que tenha folga normal, ou uma folga C1, C2. Se você colocar, vai travar. Então, sempre respeitar o fabricante e o manual. Certo? Outra coisa, quando você for substituir ele, você também vai ter que observar as condições das peças adjacentes, as contrapeças. No caso da tampa do alternador, você tem que ver lá a ovalização, ou se tem a manchinha, que é sinal de ovalização. Se tiver lá a ovalização, o rolamento vai falhar. Então, você vai perder dinheiro, vai fazer o serviço. Então, sempre tentar ficar atento nisso aí. Eu peguei um ressarcimento mesmo essa semana, que o rapaz, ele puncionou aqui o eixo do alternador para poder tentar salvar aqui o magnético. E aí o rolamento falhou, travou, e aí travou tudo. Travou correia, que travou o tensor, que quebrou tudo. E o cliente veio com um ressarcimento lá caríssimo. Foi negado porque ele tentou salvar o furo lá com funcionamento. Não tem jeito. Você fez isso, você acabou com a peça, acabou com o rolamento, acabou com o seu serviço. E o jeito de montagem é a mesma coisa que os rolamentos HBU. Então, se o interferente é o anel interno, você vai fazer aqui a prensagem pelo anel interno. Se o interferente é no anel externo, no caso da tampa, você vai pressionar o anel externo, para que não machuque a pista. E, infelizmente, a gente sofre aí com falsificações de rolamentos, tá? Assim como nós, como nossos concorrentes, ou com até outros fabricantes de correia, de bobinas, seja o que for, todo mundo está suposto à falsificação. Aliás, Cristiano, essa foi uma das primeiras perguntas que surgiu para a gente no nosso Facebook, quando nós fizemos a chamada, né, que foi feita no portal mecânico.com.br, foi feita no Facebook também. Eu não me lembro o nome da pessoa, foi uma mulher, se eu não me engano, é de São José do Rio Preto, e ela disse que gosta muito da marca, só que teve problema de falsificação e quer saber como faz para identificar se a peça é falsificada. Foi uma das primeiras perguntas que surgiu. Certo. É assim, a gente vai muito atrás, nós vistoriamos os nossos distribuidores, todos eles. Se ele for encontrado com uma peça falsa SKF dentro do estabelecimento dele, ele nunca mais vende SKF. Tem esse tipo de abordagem que a gente faz. E também, se você de repente recebeu uma peça falsa, você quer saber se ela é falsa ou não, então você tem um aplicativo que chama SKF Authenticate. Então, você, com uma foto bem tiradinha, você tira uma foto lá, manda para o site, você não precisa se expor, não precisa dar seu nome, nada. Você só, se você quiser dar, fica um opcional seu, ou senão você pode ter o sigilo absoluto. Então, você tira uma foto bonitinha lá da gravação, em torno do rolamento, manda para a gente vai analisar e vai te responder se a peça é falsa ou não. Então, infelizmente, a gente tem isso, a gente pede para que vocês comprem somente dos distribuidores autorizados SKF por conta disso. Se você encontrar alguém vendendo no porta-mala do carro, esquece. É precinho barato? Esquece. Não tem milagre. Você está comprando uma peça falsa, é um item de segurança, o carro pode capotar, pode ter muito prejuízo e você não vai ficar contente com o produto. E o produto realmente falso, ele é muito inferior. A gente pega rolamento que não é forjado, que não falta esfera, e por aí vai. Então, são peças inferiores, elas vão falhar mesmo. Estão falsificando até rolamento com ABS agora, só que a nossa sorte com a ABS nem funciona. O cliente já liga questionando a gente, o rolamento não presta, que não leu o ABS, e a gente vai no cliente e constata que é falso. Então, é até bom que ele seja tão inferior assim, que aí a gente já consegue pegar logo de início. Então, se você suspeitou, mande o nosso 0800, a gente tem o nosso carisma, tem um pessoal lá que está prontamente para te dizer se é falso ou não. Se eles tiverem dúvida, eles vão encaminhar para mim a foto e eu vou te falar se a peça é falsa ou não. E esse aplicativo de celular está disponível tanto para Android como para iOS? Sim. E agora eu vou passar um videozinho para vocês terem
uma noção do que é uma falsificação. E você já pode mandar as perguntas, então, que daqui a pouquinho nós começamos a rodada para responder as perguntas de vocês. Wherever there are premium products, there might also be fakes. Some fakes make you laugh, while others could be harmful or even fatal, like fake bearings. In fact, business operations, productivity, safety, and many things in our everyday lives rely on bearings. If a counterfeit bearing is accidentally mounted, it could put operations and lives at risk. Fakes often look exactly like the original, but they don't always perform the way you'd expect and pay for. It's a problem in all markets, all segments, and for all sizes and types of bearings. And it's a big business for counterfeiters around the globe. A fake bearing could result in annoyance, or expensive downtime or warranty costs. A fake critical bearing could result in disaster. Guard against putting fake bearings in your products. Use trusted sources for all your bearing purchases, because one fake bearing could break your business. Sim? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer realmente você que está participando junto com a gente, né? E como eu havia pedido, se você puder, quando mandar sua pergunta, manda também de onde você está acompanhando, de qualquer parte do Brasil, do mundo, que é para a gente identificar, né? Eu, por exemplo, aqui, enquanto nós estamos aguardando, fazendo as apresentações, ele estava fazendo a apresentação dele, eu já identifiquei, por exemplo, uma pessoa de Vargem Grande do Sul que está acompanhando a gente. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Vargem Grande do Sul, uma cidade que eu conheço bem. Fiz vários trabalhos na Rádio Imprensa FM, aí mandar um abraço para o Paulo Sérgio de Vargem Grande do Sul, que está sempre acompanhando também o nosso trabalho, muito legal. Meu amigo Chiquinho, lá de Itaquaquecetuba, da mecânica do Chiquinho, acompanhando a gente também. Obrigado, Chiquinho, pelo carinho, pela sua participação. E vamos começar, então, com a pergunta do Francisco Elson Santos de Souza, e ele pergunta o seguinte: a graxa, quando fica velha, ela pode se tornar líquida? Pois ele já viu sair de um rolamento de roda esse líquido. É consequência da graxa? Sim, a graxa, quando ela entra em ponto de gota, ela se torna líquida. Então, por isso que o ponto de gota ela deve ser muito superior. Então, se um rolamento ele já está começando a perder essa lubrificação, então ele começa a esquentar demais e ele entra no ponto de gota. Ele entrou no ponto de gota, a graxa ela fica líquida, e por isso que você notou. Então, provavelmente esse rolamento ele já está com a folga interna dele comprometida, por isso ele está esquentando demais e está fazendo a graxa se tornar líquida. É que ela se torna líquida em situações extremas de uso, né? A graxa, ela acaba expelindo uma parte de óleo, que é a função lubrificante do rolamento, né? Mas tem um certo percentual de lubrificação. Quando o rolamento é exposto a condições críticas, a graxa ela acaba expurgando um pouco mais de conteúdo de óleo nessas situações críticas e acaba, ainda assim, fazendo a lubrificação do conjunto, mas aí considerando uma situação que não é normal, é uma situação crítica, uma situação anormal de uso. Se tiver só começando a se tornar líquida, você relubrificar o rolamento direitinho, ele ainda vai durar bastante. Mas se tiver muito ruim, é sinal que o rolamento já está com a vida útil dele comprometida. E o mesmo Francisco ele também está perguntando se esse material que foi apresentado hoje aqui, essa apresentação que vocês fizeram, se está disponível no site da SKF.
A apresentação em si não, mas a gente tem bastante material técnico lá dentro do nosso site, que é www.skf.com.br. Você vai achar lá manual de montagem e desmontagem, você vai achar dicas técnicas, boletins técnicos, essas folgas axiais você encontra lá também, catálogo e bastante novidade da SKF também tem lá no site. Então entra no site, você vai ter bastante dica legal. E se de repente você precisar, entre em contato com a SKF e a gente vê se disponibiliza para vocês. E esse material que nós estamos indo aqui, nós estamos ao vivo com você, mas esse está sendo gravado e em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/o Mecânico Online. Nós temos lá uma área que é o Mecânico ao Vivo, onde você vai ter oportunidade de assistir tudo aquilo que foi apresentado aqui hoje, e também as outras edições que fizemos do Mecânico ao Vivo, com outras situações, outras palestras, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai gostar muito. O Alex Rocha, ele pergunta se é aconselhável colocar um aterramento na prensa para evitar carga magnética. Responde essa aí, velho. Eu acho que, assim, a gente não vai chegar nessa condição de aplicação para gerar uma necessidade de colocar um aterramento na prensa. As danificações e rolamentos onde existe o anel ABS, onde existe o anel magnético, elas são causadas basicamente pela inversão do rolamento no momento da montagem. Colocar o rolamento onde a face ela tem um anel magnetizado, o anel ABS, do lado contrário da aplicação, do lado contrário do sensor. Dessa forma, a gente acaba recebendo muitos casos em garantia relacionados à inversão de montagem. Uma outra característica que a gente pega muito em garantia é a questão de colocar o rolamento, como o Cristiano mesmo mencionou, em bases magnéticas, em superfícies magnetizadas. Isso acaba gerando a danificação do anel do rolamento, da placa do ABS, gerando a inutilização desse rolamento. Então, acho que no caso, você não precisa fazer um aterramento. É só tomar o devido cuidado de não aproximar. Se você só aproximar, não tem problema. O problema é se você encostar numa superfície que esteja imantada. Então, normalmente, os rolamentos ele vem com plástico que já fica nessa superfície para proteger o rolamento. Nem todos vêm. A gente tem muitas fábricas, tem fábrica que opta em não pôr. Então, você só remove o rolamento de dentro da caixinha na hora de instalação. Então, se você, na hora da instalação, tirar ele da caixinha e colocar ele no níquel, por mais que esteja imantada lá a sua prensa, ela não vai conseguir queimar o anel. Só se você colocar diretamente o rolamento em cima da prensa e ela estiver magnetizada. Aí sim você vai queimar o rolamento. O Zami Bezerra Soares, ele pergunta o seguinte: os rolamentos fabricados na Argentina, Bulgária, Itália, têm a mesma tecnologia? Tem a mesma tecnologia. Todas as fábricas seguem o mesmo padrão. Seja na Coreia, seja na Itália, seja na Alemanha, seja na Argentina, seja na China. O padrão de qualidade SKF é para todas as fábricas. Então, todas as fábricas recebem auditorias, recebem certificações, e a gente não vende rolamento sem essas certificações. Então, o padrão é o mesmo de rolamento para todas as fábricas. O pessoal questiona muito, porque o rolamento é chinês, ou a peça é chinesa, não presta. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o padrão das fábricas depende do fabricante. Então, o da SKF, você pode confiar que se você for na fábrica da China e for na fábrica do Brasil, você vai ver que é o mesmo padrão, são as mesmas máquinas. Não tem problema nenhum de você comprar um rolamento que seja de outro país. E a gente costuma até brincar, um celular aí mais famoso, o Apple, é chinês, e é o melhor celular que tem. Então, não tem essa de China. Eu me lembro, um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, alguns clientes tinham muito preconceito em relação ao rolamento fabricado na Argentina. Então a gente tem a rivalidade com a Argentina só no futebol, porque na fabricação de rolamento a Argentina é tão rigorosa quanto o Brasil, quanto a Suécia, quanto a Itália, em relação aos outros países também. Então, assim, independente do local de fabricação, como o Cristiano falou, a qualidade ela é sempre mantida. Então, assim, não tem nenhum tipo de diferença na fabricação, no atestado de qualidade,
em relação aos processos de fabricação de um rolamento no Brasil, se comparado ao rolamento de outro país. Então, todos passam pelos mesmos critérios de qualidade, inspeção e fabricação. Tem aqui o João Silva, ele é de Petrolina, em Pernambuco, está mandando um abraço aqui para a gente, quer que a gente mande um abraço para ele também. Johnny, um abração, te desejo sucesso aí na sua oficina, que você venha fazer muita reparação e tenha muitos clientes felizes aí. A gente acha muito legal, pessoal, continuar insistindo e assistir os treinamentos, a presença também nas palestras que são presenciais é muito importante, sempre tem uma dica, sempre tem algo legal para você aprender, então não faltem, sejam dispostos, seja qualquer fábrica que for, vai nas palestras que vocês vão ser bem-sucedidos. Ninguém sabe tudo, eu também não sei tudo, sempre trabalhei com mecânica e até hoje, cada dia eu aprendo mais. Isso que eu trabalho na fábrica e vejo de tudo, a gente encontra de tudo e a gente sempre aprende. Então, nunca achem que vocês sabem demais, nunca achem que vocês sabem de menos também. Então, sempre procure treinamentos, assistam aí o treinamento do pessoal do mecânico, é muito bom, eu também assisto. Então, vamos participar mais, a gente só tem a ganhar. Eu vou falar um pouquinho aqui do nosso Compre SKF, é um site que a gente tem de autopeça online. Então, você entra lá, você vai encontrar peças, rolamentos, todas as linhas de produto da SKF e provavelmente vai ter alguém que vai entregar aí perto da sua casa. E eu vou deixar com vocês o contato do nosso Carisma, que é o 0800 da SKF. Tem um pessoal lá bastante técnico, bastante treinado para dar o suporte para vocês. Se eles não tiverem a resposta, com certeza ele procurará nós e a gente vai ter a resposta para o seu problema. Tem aí o site da SKF, precisando de alguma coisa, entra no site, baixa os boletins técnicos, manuais técnicos, catálogo, tem tudo para vocês lá. Curta as nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, YouTube. Tamo junto. É muito dinâmico aqui. Eu perdi o nome da pessoa que fez a pergunta, mas naquela questão que você colocou para utilizar o estetoscópio, eu estava querendo saber onde ele encontra esse estetoscópio. O estetoscópio é fácil. Se você entrar aí na maioria de lojas de ferramentas, você pode encontrar. A gente vende também o da SKF, porém vem da Europa. Então, custa muito caro devido ao euro e a nossa moeda ser muito baixa. O real está desvalorizado, então, às vezes pode não compensar você trazer um equipamento desse da Europa. Mas você encontra aí, sim, de bons fabricantes no Brasil. É simples você adquirir aí um estetoscópio e você, com certeza, vai ser bastante preciso aí na avaliação do seu cliente, do carro dele, e também o seu cliente vendo esse tipo de procedimento, com certeza ele vai confiar mais no seu serviço, e é muito bom para você e para o seu cliente. É uma situação que, quanto mais o mecânico for transparente com o cliente, mais ele tem a ganhar, né? É aquela situação, você necessita de trocar o rolamento, mas você chega e fala, vai trocar o rolamento. Mostra para ele o porquê, explica o porquê ele tem que trocar. Não é verdade? E o legal, no caso do estetoscópio mesmo, é você, às vezes, até dar para o seu cliente. Fala, ó, escuta aqui, põe no ouvido. Você põe lá, ele vai ouvir o ruído, você vai na outra roda, ele vai ver que não tem ruído. Então, é bem legal. Já aconteceu isso comigo. Um cliente me chamou lá no centro da cidade, que ele trocou vários rolamentos, estragou o cubo de um Sonata, estragou um monte de peça, avaliaram o carro errado, o carro tinha 30 mil quilômetros, condenaram o rolamento, e no final era o pneu. Então, se o cara tem um estetoscópio, ele ouve. Eu cheguei lá na hora, pá, não era nenhum dos rolamentos, era o pneu. Ele já tinha trocado 3 rolamentos, tinha trocado cubo porque espanou, e por aí vai. Então, o cara teve um prejuízo de R$2.000 em peça e ainda não consertou o defeito do carro. Ele teve que trocar o pneu depois e trocar tudo de novo. Então, você tendo uma ferramenta ideal para fazer o tipo de diagnóstico e de serviço, com certeza você vai ter mais sucesso na sua oficina. E uma situação também interessante, que eu acho que valeria a pena, né, vocês fazerem um comentário. No caso, por exemplo, onde o cubo de roda ele tem um rolamento fixo. Sim. Onde você tem que trocar o conjunto inteiro. Troca o conjunto inteiro, né?
Não vai tentar tirar a marreta. Não, você nem vai achar peça para reposição. E aquela dica básica, se tem o cubo separado, troca o cubo, porque, ou então meça. Se você não vai trocar, então meça, porque você vai garantir a vida útil do rolamento. E agora, se você de repente não trocar e não medir, você está exposto ao rolamento falhar. E aí você vai ter que refazer o serviço, você vai perder dinheiro, o cliente vai retornar na oficina, vai ficar aborrecido, e é tudo aquilo que a gente já conhece. Eu acho que, na dúvida, né, a gente sempre tem que mencionar a manutenção preventiva, né? Então, na dúvida, troque todos os componentes que é necessário para a manutenção do veículo. É a garantia de um serviço bem feito. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu estou acompanhando aqui, eu sei que o pessoal de Belo Horizonte está acompanhando a gente, o pessoal do Nordeste aqui, olha, tem gente, por exemplo, do Rio Grande do Norte, temos um aqui que ele está comentando que na região dele praticamente é muito difícil aparecer palestra, essa coisa toda, então vai continuar acompanhando a gente aqui toda vez que tiver o Mecânico Online. Posso fazer um comentário a respeito disso? Sim, Porque a gente contratou recentemente um técnico voltado para as regiões norte e nordeste do Brasil. Nós entendíamos que isso era uma necessidade da SKF, ter alguém regionalizado na região nordeste e norte. Temos esse técnico, então, por favor, procurem as autopeças, distribuidores, e levem a eles a necessidade de palestras, de visitas e de ações relacionadas a essa região, que o Fernando Bezerra, que é o nosso técnico nessa região, vai ter todo o prazer de atendê-los. E chegando aqui, o pessoal mais comentando o local onde eles estão, né? Tem gente do interior de Minas, tem gente de Diadema, enfim, fazendo um trabalho aqui com uma palestra bem abrangente, né? A gente está aberto aí a perguntas, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, seja de torque, de rolamento, seja de instalação de peça, sangria de cilindro mestre, de atuador, seja o que for a sua dúvida, não fique perdendo tempo, batendo cabeça, liga para o 0800, se os meninos, de repente, não souberem, mas eles são muito bem treinados, eles vão passar para a gente pode te ajudar na hora. Então, se você tiver algum problema com alguma peça SKF, não perca tempo querendo reclamar garantia e pegar outro produto. Às vezes o produto, a gente testa o produto lá, tem muito produto em garantia que não tem defeito nenhum. O cara troca peça, bate cabeça, perde dinheiro. E a gente tem o nosso 0800 que está aí para te ajudar. Também, eles, se possível, eles passam o meu telefone para vocês me ligam. A gente está muito aberto para vocês, para poder ajudar vocês aí no dia a dia da oficina. Eu sempre fui mecânico, e eu adoro quando eu posso ajudar e posso conseguir fazer você chegar no objetivo do serviço no veículo do seu cliente. É o que diz aqui o Cláudio Oliveira Carvalho, né? Ele parabeniza aqui pela palestra que está sendo feita e fala que o mecânico, de uma maneira geral, necessita de mais informação online dos fabricantes. É isso aí. Colocar um vídeo aqui de uma montagem de um rolamento, e se vocês tiverem mais perguntas, continue perguntando aí, a gente vai passar o vídeo aqui e a gente responde para vocês.
Bom, depois do vídeo, né? Voltamos, né, Cristiano? Então, essa foi a situação, ele mostrou toda a troca do rolamento, inclusive o rolamento com o sistema de ABS. Isso. Ele basicamente mostrou tudo que a gente falou com vocês aqui hoje, né? Do posicionamento do rolamento, de como fazer a prensagem aí do rolamento e do cubo, e mostrou também o sensor do ABS lá do rolamento. Esse realmente é aquele mecânico raiz, né? Que o pessoal costuma dizer, que não usa luva e tal. A gente sempre pede que vocês usem o EPI, que é bem bacana, né? A gente fazer o uso das ferramentas e dos EPIs, para não ter aí um acidente aí na sua oficina. E basicamente é isso, é bem simples a montagem, porém requer aí uma calma e uma habilidade do mecânico, né? Ele precisa saber certinho o que ele tem que fazer no momento certo. Então, não é só porque é um rolamento que você tem que fazer correndo de qualquer jeito, sem uso de ferramenta adequada. Tem sim que comprar ferramenta para sacar o cubo, para sacar o rolamento. Então, você tem que ter a ferramenta ideal, você deixa de sofrer, né? Porque quando você não tem a ferramenta correta, você acaba sofrendo para fazer o serviço. Então, é sempre legal aí, o mesmo carinho que a gente tem para fechar um motor, fechar um cabeçote, a gente tem também na hora de trocar um rolamento, trocar uma peça mais simples, tá? Então, todo cuidado é pouco na hora da manutenção. A pergunta aqui do Rogério dos Santos, né, o Samir? Ele está perguntando... Ele está questionando a respeito o que significa a descrição dos rolamentos Pulley, que a gente coloca na descrição do produto 3 idiomas, geralmente português, inglês e espanhol. Então, Pulley significa polia. Geralmente a gente coloca no produto tensioner pulley, que é a polia tensora. Então, esse rolamento ele é aplicado no sistema de sincronismo de motor, a gente chama de um prefixo VKM, é um rolamento tensionador, ou é uma polia tensora de correia dentada, ou, dependendo da aplicação, correia de serviço, que é a correia Polivé do carro. Tudo bem. Mais perguntas? E depois nós temos aqui o José O Rogério, Gonçalves. desculpa até interromper, mas o Rogério ele também faz a pergunta relacionada a spring, que também significa mola. Em alguns tensionadores a gente tem um sistema que a gente chama de tensionamento automático, tensor automático, que é a atuação do tensor por meio da mola. Então, a mola que faz o tensionador variar no sincronismo dentro de uma faixa de operação. Isso, a diferença aí do tensor para o tensionador automático é que a polia tensora, ela tem um ângulo de inclinação, ela tem aquele range que você vai tensionar a correia e você mesmo vai dispor o torque aí que ela vai funcionar. Então, você vai estipular o tensionamento da correia. E já o tensionador, você tem um range para você, um ponto no seu tensionador, você coloca ele naquele ponto, e aí quando o motor estiver funcionando, ele vai afrouxar e vai esticar. E aí o tensionador, ele vai fazer esse movimento de correção da correia para ela sempre permanecer estável. Então, essa é a diferença aí da polia tensora para o tensionador. O Danilo Nunes Schmidt, ele quer saber quem é o representante SKF no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Sim. Bom, a gente tem vários distribuidores, tá? A gente tem Grupo Real, SK, distribuidora automotiva, tem um monte de distribuidor SKF. Eu não sei direito qual que tem aí no Rio Grande do Sul, mas se você entrar em contato com o 0800, com certeza ele vai te dar um próximo de você. A gente tem os endereços lá, ele vai te passar um que esteja mais próximo aí, ou se você entrar no site SKF, talvez eu acho que você encontre lá. Mas se você consultar o Carisma lá, você fala com o Ed ou com o Lucas, o pessoal lá, que é muito gente boa, eles vão passar para você a informação correta de qual é o distribuidor autorizado da SKF mais próximo aí da sua oficina. O Johnny Silva, ele tá querendo saber que ferramenta é aquela que foi utilizada, que foi a do vídeo, né? No último rolamento. No último rolamento que apareceu. No rolamento ABS. Deve ser aquele cartão, o cartão ABS que faz esse, como se fosse
um raio-x do encoder. Esse cartão você só vai encontrar lá na Itália, no VSM, SKF lá da Europa. Você pode solicitar também pelo site deles, você compra. Esse cartão ele deve custar em torno de uns 2 euros e você consegue comprar ele e importar. No caso, a gente vai estar disponibilizando ele para o pessoal que vinha aqui na Automec em São Paulo. Mas se você, de repente, não pode vir e quer essa ferramenta para você, você pode comprar ele lá da SKF da Europa. E tem outras coisas lá, tem camiseta, tem outras ferramentas, tem boné, tem uma série de itens, ferramentas, tudo mais, você pode importar lá da Europa. Vamos aproveitar e mostrar de novo o cartão? Sim. O cartão pode trazer para a gente aqui, não tem problema. Aí fica mais fácil aqui. Ó. Esse cartão aqui, ele é como se fosse um cartão de crédito, só que ele tem um pó metálico, e aí como o encoder ele é imantado, então ele vai fazer a separação desse pó. E aí vai fazer o desenho do encoder do sensor. Então ele vai mostrar todos os polos do sensor. Então é basicamente como se fosse um cartão de crédito. Ele dura aí a vida toda. Se você não aproximar ele de nada que é úmido, ou deixar óleo cair nele, água, esse tipo de coisa, você tem uma ferramenta para toda a vida aí. Então, é bem legal você deixar ela sempre guardadinha num lugar seco. E quando você tiver um rolamento com ABS, você checar no momento da compra se realmente você está montando uma peça que está em bom estado, ou se de repente ninguém deixou fazer alguma coisa. Se a caixinha está lacrada, com certeza você está comprando um rolamento bom. Esse rolamento ele é testado na linha várias vezes. É testado folga, peso, quantidade de graxa, gravação. Tudo é testado no rolamento antes de ir para a caixinha. Então, com certeza, esse rolamento vai para você em excelente estado. Agora, se você quer comprovar principalmente o lado da montagem, é legal você ter o cartão, que você garante aí o serviço. Ou você tem um veículo que chegou com a luz da ABS acesa, está acusando lá, por exemplo, o lado direito. Então, você vai com o cartão lá, desmonta a parcial, e você vai girando a roda e você consegue fazer a leitura do ABS sem desmontar o rolamento. Às vezes você deixa de trocar uma peça que não tem problema com o uso do cartão. Uma coisa que você não consegue enxergar a olho nu. Então, é bem legal o cartão. Quem puder comprar, compre. É uma ferramenta bastante útil, vocês vão gostar. E quem comparecer na Automec vai ganhar um lá da gente. Sim, qual é aproximadamente o total do número de itens que é composto também de rolamentos automotivos da SKF? São muitos, né? Você tem noção? Porque a gente considera aí 9 linhas de produtos diferentes, né? E às vezes em cada linha de produto, por exemplo, quando a gente fala em componentes de direção e suspensão, ela se subdivide em mais 5 linhas: terminais, pivôs, axiais, bieletas. Então, é difícil quantificar a quantidade total de itens, porque a nossa área de desenvolvimento de produtos está trabalhando diariamente no lançamento de novos itens. Então, a exemplo, a gente lançou o kit tensor de corrente e também lançamos o kit de correia dentada. Então, a gente tem o tensor, a correia dentada e em algumas aplicações também a bomba d'água. Então, consultando o nosso site, consultando os nossos catálogos, vocês terão oportunidade de ver atualizações constantes em relação aos lançamentos. E através do nosso 0800 é possível também cadastrar o e-mail de vocês para que a gente mande as informações para vocês relacionadas a lançamentos de produtos. O pessoal está querendo saber se pode comprar o cartão. O cartão, a gente doa esse cartão, a gente não vende. Quem vende é lá na Europa, para quem quiser comprar, é só pelo site da Europa mesmo que você vai conseguir comprar. Os que a gente tem, a gente doa uma visita no mecânico, que ele teve problema com o ABS, ou esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, vem muito caro para a gente, quando a gente compra muito, e a gente não tem como disponibilizar para todo mundo. Então, a gente trouxe essa remessa novamente, que a SKF da Europa comprou, e a gente trouxe para dar para vocês na feira do Automec. Então, para quem quiser e não conseguir,
somente pela internet lá na Europa. Ou então, né, pode aproveitar umas férias, né, as férias de julho, né, vai fazer uma visita em Paris, vai fazer uma visita em Barcelona, Passa, né? Né, passa em algum revendedor da SKF lá na Europa e compra o cartão. Traz um cartão. É uma ferramenta excelente. Nós gostaríamos de ter para dar para todo mundo, só que infelizmente não depende só de nós. A gente tem que trazer de lá e custa muito caro para trazer. Dependendo da demanda, dependendo também do número de pessoas que pedirem esse cartão, a gente tem a possibilidade de tropicalizar. A gente pode estudar a possibilidade de fabricar esse cartão no Brasil, mas como o Cristiano mencionou, é um cartão caro, para fabricar esse cartão não é um processo simples, então a gente precisa ter uma demanda mínima muito grande que justifique a fabricação local desse cartão. Mas assim, a gente orienta vocês buscarem o cartão na Europa e em paralelo a gente vai tentar trabalhar nessa possibilidade. É muito fácil, hoje com a internet você consegue comprar facinho, é só entrar no site lá, pedir, vai pagar um frete baixo, você consegue trazer. Eu não sei quanto fica um cartão só, eu nunca comprei um cartão só, mas eu já conheci gente que comprou e disse que é super fácil e não custou muito caro. Então, se você quer realmente ter um cartão desse, entra no site lá e faz a compra. Muito bem, senhores. Eu vou, então, nesse momento, encerrar essa nossa apresentação. Quero agradecer muito a você, Cristiano, por participar junto com a gente. Você Obrigado. também, Samir, por participar junto com a gente. Tenho certeza de que durante esse tempo todo que nós estivemos aqui mostrando, vocês falando sobre os rolamentos, esclarecendo dúvidas aí do amigo mecânico que acompanha o nosso mecânico ao vivo. Tenho certeza que foi muito útil para ajudar no dia a dia de trabalho dele. Então, gostaria que vocês colocassem as considerações finais de vocês. Eu gostaria de agradecer a todos, porque a gente sabe que não é fácil ficar assistindo treinamento, podendo, muitas vezes, comparecer e assistir ao vivo, mas para quem não assistiu ou quer indicar um amigo que não assistiu, vai estar disponível no YouTube logo mais, então vocês mandem o link para o pessoal para eles assistirem no YouTube. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar para a gente está disponível a todo momento, conte com a gente, use SKF e algum problema, conta com a gente. Da minha parte, também agradeço ao público, agradeço a Revista O Mecânico por essa oportunidade. Eu acho que oportunidades como essa são muito válidas. A palestra online é uma plataforma que chegou para ficar e é uma forma da gente disseminar informação ao mercado. Então, incentivo vocês a continuarem assistindo as palestras online. A gente vai tentar fazer novas palestras com novos temas e trazer as informações da fábrica diretamente para vocês. Muito obrigado. E para você que quer, por exemplo, ver essa palestra novamente, ou algum amigo seu que você conhece, que não teve oportunidade de participar, você que chegou depois que a palestra estava andando, você vai poder acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/omecânicoonline. Lá você vai encontrar a playlist O Mecânico ao Vivo, onde você vai ter disponível essa palestra, inclusive com os vídeos que foram apresentados, a palestra na íntegra, para você rever, e as outras palestras que nós já fizemos aqui também no Mecânico ao Vivo. Quero aproveitar, convidar você, se você ainda não está no nosso canal O Mecânico Online do YouTube, você está perdendo tempo. Se inscreve, é muito fácil. Você vai olhar lá, vai acessar youtube.com/omecânicoonline. Do lado direito tem ali um retângulozinho vermelho escrito inscreva-se. Você clica em cima. Se você já estiver logado com um e-mail do Gmail, por exemplo, a inscrição é automática. Se não, ele vai pedir para você colocar um e-mail e colocar uma senha. Pronto, você já está inscrito no canal Mecânico Online e toda semana, quando fazemos aí as atualizações de vídeo, você vai receber o comunicado dizendo que o vídeo foi atualizado. Esses vídeos que nós colocamos no canal Mecânico Online são exatamente para ajudar você no seu dia a dia de trabalho. Aproveite, passe pela nossa página do Facebook, facebook.com/omecânico, que nós atualizamos diariamente com novidades, e curta. E visite também o nosso portal, omecânico.com.br, que você encontra as mais variadas informações,
inclusive a versão da revista O Mecânico em PDF, no aplicativo de celular, tanto para iOS como também para Android, você tem a opção de ler a revista O Mecânico, que circula mensalmente, e também você pode receber a revista O Mecânico fazendo aí a sua assinatura ou retirando na loja de autopeças aí próxima de você, que ela vai ter a revista para entregar para você. Quero aproveitar, agradecer você pelo carinho, pela sua participação e conte sempre com a revista O Mecânico, que nós temos um conteúdo qualificado para ajudar você no seu dia a dia de trabalho. Uma ótima noite e até a próxima. Boa noite.